queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, da TV ICEB, da Rádio Fraternidade e da Rádio Super Rio de Janeiro. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Ele era jovem e, como todo jovem, era sonhador. Frequentava a Faculdade de Medicina da Universidade de Los Angeles. Estava terminando o seu curso. Estamos mais ou menos na década 1930, 1940. Esse jovem estudante de medicina, aliás, um excelente aluno, tinha uma ideia um tanto exótica. Ele referia-se aos colegas que, assim que recebesse o diploma de médico, iria diminuir as dores, iria conceder aos pacientes a oportunidade de uma morte com dignidade, ofereceria o momento de uma morte tranquila, de um alívio às dores, que muitas vezes são acerbas e necessitam de soníferos para apaziguar o paciente em viagem. Ele desejava reportar-se à eutanásia, esse hediondo crime, condenado pelos códigos penais em muitos países. E os colegas diziam que isso era um absurdo. Afinal, o juramento de Hipócrates prescrevia salvar a vida, oferecer melhores condições de vida, atenuar as dores. A função da medicina era uma função relevante, porque diariamente a ciência descobria novos métodos para salvar as vidas. Pessoas desenganadas experimentavam a reversão da doença e ele não tinha o direito de, após tornar-se médico, interromper esse ciclo da vida. Mas o jovem Tadeu Merlin era impertinente. Eu cuidarei de todas as providências. No caso da morte cerebral, eu aplicarei eutanásia. Nessas doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer, câncer, eu tornarei a vida mais digna. A pessoa adormecerá suavemente e logo depois abandonará a carcaça. E a sua tese era reprovada por eminentes mestres que haviam dedicado a vida à arte de curar. Os anos são implacáveis e passavam. Poucos meses antes de receber-se como médico, caiu sobre a cidade de Los Angeles uma tempestade de verão. Aquela tempestade foi tremenda, porque houve desabamentos em grande quantidade. As rádios pediam para que as pessoas deixassem as ruas livres para o trânsito das ambulâncias. O hospital da universidade, as clínicas da cidade estavam superlotadas e a cada momento chegavam pedidos de socorro. O corpo de bombeiros abrira novas linhas para atender as chamadas. O dia fora terrível. Quando a chuva amainou ao entardecer, médicos, paramédicos, auxiliares corriam de um lado para o outro nos hospitais superlotados com pacientes pelo chão, com pessoas que foram surpreendidas pela tragédia, quando, mais ou menos às 18 horas, mais um chamado chegava ao centro de atendimento da Universidade da Califórnia. A atendente ouviu então algo surpreendente. Tratava-se de uma voz que anunciava algo peculiar. Ela vinha de um bairro periférico que era praticamente um gueto. Ali se reuniam alemães que haviam fugido depois da Primeira Guerra Mundial. Não se comunicavam ainda perfeitamente na língua alemã,
E naquele gueto em que a miséria prevalecia, estávamos ainda sofrendo os efeitos da quebra dos bancos de Nova York, por volta de 29 e 32, e a dor era muito grande em todo lado e particularmente ali. E a voz apressada dizia: mandem uma ambulância com obstetra. Uma mulher, no terceiro andar, disse o nome da rua, era uma rua de pardieros abandonados. Está para dar à luz desde a noite de ontem, não consegue. Eu sou uma reles aparadeira. Também tenho família. Estou ao seu lado desde a tarde de ontem e necessito deixá-la por alguns momentos a sós. Não há dilatação da bacia. Penso que ela deve estar morrendo e o feto, estrangulado, vai morrer também. Mas a atendente, que era assistente social, disse: impossível, senhora. Não temos onde colocar esta mulher para fazer uma cesariana. Mandem alguém, dizia a suplicante. Alguém que entenda de parto. Eu não entendo muito. Eu socorro, sou uma visitadora, uma mulher pobre, idosa, cansada. Vou deixá-la de qualquer forma. Também tenho que cuidar da minha família. A atendente disse: um momento. Pegou a lista dos médicos presentes, todos estavam em centros cirúrgicos e emergência, quando na última linha ela viu o nome do estudante, Tadeu Merlin. Ele ainda não era diplomado, mas estava na emergência atendendo. Através do interfone, ela conseguiu localizá-lo. Perguntou se ele seria capaz de atender a esse caso, mesmo que não fizesse nada, para que a mulher morresse ao amparo de alguma coisa, de alguém, para facilitar-lhe o atestado de óbito. Tadeu Merlin, apesar de ser um fatalista da eutanásia, era um jovem generoso, idealista, e anuiu que visitaria a mulher. Era somente dar-lhe o endereço, mas se trata de um parto complicado. A criança não está na posição depois de 20 horas. É provável que morra e que também morra a paciente. Ele disse: mas eu darei um jeito, eu vou procurar um obstetra para que ele me dê algumas lições rápidas, procurarei algum medicamento, eu irei atendê-la, não podemos deixá-la sós. Então, a atendente do telefonema disse à pessoa que havia feito a chamada: aguarde pelo menos meia hora, uma ambulância irá levar um médico. O jovem Tadeu Merlin procurou um especialista que lhe deu algumas recomendações. Apresentou-lhe alguns produtos que ajudavam na dilatação da bacia e que também provocava os atos para a expulsão do feto. Disse-lhe mais qualquer coisa, ele saiu em disparada com a pasta dos instrumentos, pegou a ambulância, mas quando chegou no bairro, ele teve uma decepção. Los Angeles ali, Hollywood, a cidade já do encantamento, as torres de petróleo, forradas de alto a baixo, o poder e a miséria, crianças esquálidas, quarteirões abandonados. Ele foi ao número, era uma casa de 3 pisos, portas caídas, crianças em quantidade, rotas. Ele começou a subir a escadaria e viu os miseráveis esfaimados, até que chegou ao 3º piso, adentrou-se porque a porta estava aberta, e ao chegar ao quarto em que um fio tinha na ponta uma lâmpada, ele encontrou uma mulher quase desfalecida, atormentada com dores, e a senhora de idade disse: mas a culpa é dela, ela é a culpada, o marido abandonou-a, ela já havia tido 6 filhos, na pior miséria, e achou de engravidar novamente. O marido disse: aborte, e ela disse: não aborto, mas nós não podemos achar comida para 8, como vamos achar para 9? Deus proverá. Ele abandonou-a aos 6 meses, e está esquálida, fraca, não tem forças para expulsar o feto. Eu vou descer, não aguento mais. E desceu. E Tadeu Merlin olhou para aquela mulher debilitada, crianças miseráveis à volta, e aplicou-lhe uma injeção para poder facilitar as reações orgânicas da dilatação da bacia.
Não havia outra alternativa senão esperar. A noite descia, tranquila, com o céu rosado depois da tempestade. Ele aproximou-se da janela e olhou a grande Los Angeles, olhou Hollywood a certa distância. E então ele começou a examinar a miséria social, a indiferença humana, como podia morrer ao abandono uma mulher estrangeira, mãe de 6 filhos, à véspera de mais um. Lembrou-se que quando entrou na universidade tornou-se materialista. O encanto da primeira aula de anatomia, o velho professor falando sobre as bases da ciência de Hipócrates. Ele se havia esquecido de Deus totalmente, mas entre a mulher que gemia, que se contorcia, e agora ele percebeu que ela estava sentindo qualquer coisa estranha. Ele se aproximou e percebeu uma contração muito forte. Olhou o relógio. Então, nesse momento, ele se aproximou da janela e olhou para aquele céu que estava ficando bordado de estrelas argênteas. E disse: se tu quiseres, pode salvá-la. Eu agora creio em ti, salva, eu te suplico, pelo amor que tu tens à humanidade, se é que tens, salva-os, a criança, o menino e a mulher. Então ele percebeu que a mulher estava gemendo, correu e ela teve outra contração. E ao largo das horas as contrações foram se tornando mais próximas, até que pela madrugada, no esforço ingente, a criança adquiriu posição, ela expulsou-a também com a placenta e entrou naquele estado de modorra. Essa bênção post-partum, que é o sono que refaz. Ele então pegou a criança, seccionou a placenta, tirou num balde, e não tendo qualquer outra substância, qualquer material, pegou a gasa, começou a limpar a criança, pegou um lençol sujo, molhou no outro balde, fez a asepsia possível, e a criancinha adormeceu, e o quarto entrou numa fase de letargia. Ele estava exultante, era o momento de fazer as anotações. Pegou a caneta, uma caderneta, olhou a hora no relógio, anotou a hora Y, depois de tormentosas horas de dificuldade, nasce um bebê. Então ele pega para calcular o peso, calculo ter um pouco menos de 3 quilos. Tirou a fita métrica e quando ele foi medir, ele parou. A criança tinha um defeito congênito na perna direita. O pé direito era voltado para trás. Seria talvez uma cirurgia impossível. Tadeu Merlin blasfemou: desgraça! Tanto esforço para ter um coxo. Ele vai claudicar toda a vida. As crianças que são muito impiedosas irão colocar o nome dele capenga, coxo, aleijado. Ele vai se revoltar e vai ser um indivíduo nocivo na sociedade. Vai cometer crime. Eu não posso permitir isto. Eu sou Deus aqui neste quarto. As crianças dormem no chão. Se eu quiser, pouparei essa mulher de desgostos. Pouparei esta criança de sofrimento. Uma injeção. Eu tenho aqui uma injeção que interrompe a vida em poucos segundos. Tenho o testemunho da paradeira que dirá que a criança morreu no ato do parto. Eu sou agora a providência divina que salva a humanidade de dores futuras. Pegou a injeção, preparou o êmulo, colocou a substância tóxica, pegou o braço fino e no momento que ele ia aplicar a dose letal, a consciência gritou: que tens tu com a vida dele? O teu dever era salvá-lo do parto. Deixa-lhe a consciência por conta de Deus a quem apelaste. Quem és tu para saber do futuro? Ele teve um choque e atirou fora aquela substância letal. Bem, arrumou a mala, desceu a escadaria correndo, voltou ao hospital. Tornou-se médico.
viajou para o centro-oeste norte-americano, tornou-se pediatra, criou uma clínica, casou-se, tornou-se pai de uma linda menina, começou a enriquecer, a filha cresceu e, ante a prosperidade do pai, ela resolveu estudar em Los Angeles, na mesma faculdade de medicina do genitor. Transferiu-se para a cidade encantadora do Pacífico, fez o curso de medicina, enamorou-se de um colega e, no dia da colação de grau, casou-se. O casal de jovens médicos foi residir no meio oeste para ajudarem o Dr. Tadeu Merlin na sua clínica, que foi ampliada. Passaram-se meses nessa sucessão intermina dos dias. Ela se tornou grávida e deu à luz a uma criança loura de olhos azuis, que recebeu o nome de Bárbara. Bárbara tornou-se o encanto do Dr. Tadeu e senhora Merlin, agora já abordando mais ou menos 45 anos, aproximadamente. Bárbara era o encanto, porque avô é esse tipo de animal que deseduca todos aqueles que os pais educam. É o segundo pai, é a segunda mãe. E o problema de ser avô é que ele é obrigado a viver casado com uma avó. Então, esse problema o doutor Tadeu não tinha, porque dizia que os filhos de hoje não sabem educar. Ele e a senhora é que sabiam educar. E Bárbara, nesse doce leio entre dois pais e dois avós, foi crescendo como o lírio do campo. Quando ela completou 4 anos, aconteceu algo muito peculiar. Seus pais desejavam fazer pós-graduação e transferiram-se para Los Angeles. Os avós não podiam deixar. O doutor Tadeu vendeu a clínica, transferiu-se para Los Angeles, construiu 2 mansões, uma para ele e a outra para Bárbara e seus pais, para estarem próximos, para vigiarem a educação da menina. 1 ano depois, numa daquelas tempestades terríveis de Los Angeles, o doutor Tadeu estava repousando no domingo, quando o telefone tocou. Era do hospital, da área de reconhecimentos. Então uma voz dizia: venha imediatamente, porque chegaram 2 cadáveres que foram vítimas de um acidente na grande descida. O carro bateu numa pedra, produziu uma chispa, houve uma explosão e eles estão infelizmente muito queimados. Mas encontramos um livro com seu telefone. Dr. Tadeu conhecia muito aquela sala, pegou o automóvel em desespero e rumou para a universidade. E lá chegando, quando levantaram o lençol, ele não teve dúvida. Era sua filha e seu genro. Haviam sido carbonizados em um dos muitos acidentes, numa das curvas perigosas da área montanhosa perto de Los Angeles. Ele encostou-se à parede e entrou naquilo que Dante Alighieri denomina a selva selvagem do sofrimento. Procuraram evitar que Bárbara acompanhasse o cadáver de cada um sendo cremado. Foram prescritas todas as obrigações, foi feito o trabalho de acompanhar o cadáver, de participar das orações e dos cantos, e de cremá-los, colocando as cinzas em 2 vasilhames de alabastro, para um dia explicarem a Bárbara. E quando ela perguntava pelos pais, os avós com lágrimas diziam: eles estão ao de lá, além do arco-íris, e voltarão, minha filha. Bárbara chorava: onde estão papai e mamãe? No jardim da infância. Todos têm pais, todos têm mãe e papai. Só eu que não. É a babá que me vai buscar. E as crianças perguntam: Bárbara, e seu pai? Você é órfã? Eu sou órfão? Não. É que papai e mamãe estão. Veja o arco-íris, a beleza daquela refração de luz.
Veja, Bárbara. Aos 6 anos, quando Bárbara terminou o jardim, os avós resolveram dar um garden party, fazer uma festa no jardim, e convidaram todas as amiguinhas e amiguinhos de curso de Bárbara. Dizem que em festa de criança, quem mais se diverte são os adultos, principalmente as mães. A primeira providência é colocar uma bolsa de plástico na bolsa elegante, para poder levar alguma coisa dos petiscos, porque tanto comem como dizem, me esqueci de fulano, um lá dentro, me esqueci de Beltrano, e outro lá dentro. As bolsas, mesmo que sejam essas elegantérrimas de Ipanema, então elas vão magrinhas e voltam gordinhas, o saquinho de plástico está lá dentro. E hoje também os cavalheiros, eles são mais discretos, é claro, pegam as coisas mais caras e colocam no bolso, porque daqui a pouco eu posso ter necessidade. E então, no dia da festa, Bárbara apareceu com uma febrícula às 3 da manhã e começou a choramingar. O avô levantou-se e percebeu que deveria ser uma infecção gripal. Aplicou-lhe o antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava com olheiras, muito pálida, choramingava, mas a temperatura estava em 36,6. Ele percebeu que se tratava talvez de uma gripe, mas às 8 horas, de repente, a febre voltou. De repente, Bárbara estava com 38, 39. Ele aplicou outra medicação mais forte. Às 2 da tarde começaram a chegar as visitas. Bárbara estava um pouco debilitada, algumas marcas nas grandes articulações. Deveria ser uma infecção ainda não identificada. Começou a festa. As senhoras reuniam-se e falavam muito bem uma sobre a outra, formando um pequeno grupo. Esse grupo elogiava aquele lembrava-se do vestido que essa veio naquela festa de aniversário do ano atrasado. A outra, estava aquele ambiente agradável, tanto se comia como se comentava. As crianças borradas de chocolate, de sorvete, de algodão doce. Era algodão doce nos olhos, na barriga, no vestido, na mão. E Bárbara, de repente, desapareceu. O avô vigilante olhou-a e saiu pelo imenso jardim californiano e foi encontrá-la à sombra de um roseiral, tremendo de frio e de febre. Eram 16 horas. Quando ele tocou na netinha, percebeu que se tratava de uma infecção mais grave. Recolheu-a, a festa foi indo e terminou rápido, e ele chamou um colega para que pudesse fazer exames complementares de sangue imediatamente, de urina, verificaram de que se tratava. Chamou um outro colega, o outro colega veio dar-lhe assistência, e Bárbara sentia dores nas articulações. 10 da noite, chegaram os primeiros resultados do laboratório de emergência, e o diagnóstico era terrível. Tratava-se de uma infecção que atacava uma criança em 1 milhão de crianças. Era uma infecção praticamente desconhecida, porque não se tinha cobaias humanas. As experiências de laboratório eram com coelhos e ratos da Índia. Não havia exatamente a identificação do vírus, e não havia, portanto, nenhuma vacina e nenhuma terapêutica. O colega voltou-se para o Dr. Tadeu Merlin e disse: incurável, palavra terrível. Ela vai morrer, no máximo, em 1 semana, e você não vai suportar a morte dela, porque esse vírus adentra-se nos nervos, acasala-se exatamente nas juntas, vai paralisando até o pulmão não mais se dilatar e a pessoa morrer por asfixia. Se fosse minha neta, eu aplicaria a eutanásia. A eutanásia? Na minha neta, jamais eu faria isto. Matar a minha neta, eu sou um homem muito rico, poderei ir a outros médicos, à clínica Mayo, em Nova York.
não há esperança. Nenhum de nós sabe exatamente que vírus é, mas tente. No dia imediato, ele pegou um avião que fez escala em Chicago e foi até New York. Ao levar a criança com o resultado dos exames complementares, o Dr. Maio, ou Meio, como se queira, atendeu e disse: chegou tarde demais. Ela já apresentava ao terceiro dia um aspecto cadavérico. A doença era devoradora, a febre era implacável. E o Dr. Maio disse: trata-se de um vírus perverso. Você não vai aguentar vê-la sofrer. Os gemidos, as dores sem parar, nem a morfina consegue tirar as dores. Aplique a eutanásia. Não posso. É minha neta. Como eu viverei com a consciência de haver assassinado a minha neta? Mande-me para alguém. Não há ninguém. Minta-me. Eu tenho dinheiro para gastar. Mande-me outro médico na Europa, em qualquer lugar. Mas eu tenho que ficar tentando. Que ela morra, sim, eu não posso impedir. Mas que ela morra sob meus cuidados. O Dr. Maio foi ao fichário e disse: bem, na Alemanha há um jovem médico estudando exatamente as viroses ainda não diagnosticadas. Mas não sei se ela suportará a longa viagem com escala na África, em Lisboa até Frankfurt. Mas temos que tentar. Ele viajou com a senhora, uma enfermeira, até Frankfurt. Bárbara resistia, era quase um cadáver. Quando ele colocou Bárbara na mesa de exames, o jovem médico disse: não há dúvida, nem examinarei os estudos complementares. Trata-se da virose Y. Ela ainda não está classificada. Volte para que ela morra no lar, no conforto do lar. Ela já está morrendo, você é médico. Não voltarei para casa. Mande-me para outro médico. Mas não existe outro médico. Mande-me para qualquer um. O jovem médico foi ao seu fichário procurar alguém que estivesse fazendo o estudo dessas infecções terríveis, que naquela época eram ainda mais cruéis, porque não eram diagnosticadas. E disse-lhe que na América havia, em uma cidadezinha do interior, um médico que era especialista na pesquisa de viroses. Que ele tentasse. Ela morreria na viagem, por certo. E ele fez a longa viagem de volta até New York. Contratou um avião especial e foi à cidadezinha onde estava o Dr. Miller. Chegando à cidade, ele verificou que se tratava quase de uma cidade campesina. A ambulância que foi buscá-la estava caindo aos pedaços. Era um lugar pobre, miserável, mas já estava ali. Colocou a netinha, que mal respirava, na ambulância e levou-a à clínica do Dr. Miller. Mas quando chegou à clínica, era um desastre. Era uma clínica de madeira mal cuidada. E ao entrar na sala, parecia o pátio de Paris, o pátio dos milagres da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Então ele viu a secretária e disse: é urgente, eu estou sendo esperado pelo Dr. Miller. Eu sou o Dr. Tadeu. De imediato a secretária abriu a porta e, carregando seu tesouro, ele entrou na sala em que estava um jovem médico de 35 ou 38 anos. Ele pediu que Bárbara fosse colocada na mesa para exames. Um enfermeiro puxou a mesa até ele e o Dr. Tadeu colocou sobre a sua mesa, o seu birô, o resultado dos exames complementares. Mas o médico disse: não, eu nunca me deixo guiar pela opinião de outrem. Eu quero fazer o meu próprio diagnóstico. Depois, então, eu irei conferir com os colegas. E olhou para a menina e perguntou: seu nome? Ela disse, a meia voz: Bárbara. Oh, Bárbara, você gostaria de correr? Ela sorriu. Gostaria de montar bicicleta, jogar beisebol,
Bárbara, vai doer. E então ele comprimiu as juntas dos joelhos. Ela deu um grito, vai doer, Bárbara. E comprimiu os cotovelos. Foi comprimindo as grandes juntas, as articulações. E foi até chegar às têmporas, chegar ao maxilar, aos ossos da face. Ela gemia e chorava e dizia, Bárbara, mas você vai poder correr, vai brincar. Depois do exame não muito apurado, ele disse, não há dúvida, trata-se do vírus Y, ainda não identificado. Bárbara está morrendo. Hein, Bárbara? Você vai viajar para aonde lá? Papai, mamãe, você vai viajar para além do arco-íris. Bárbara nublou os olhos de lágrimas e olhou para os avós. Os avós choravam copiosamente. Então o médico disse, curiosamente, eu venho tratando desse vírus faz 10 anos. Consegui isolá-lo. E consegui fazer uma vacina. Mas ainda não experimentei no ser humano. É a minha primeira paciente. Eu testei em porquinhos da Índia, em coelhos, em ratos. Mas é muito perigoso. Pode ser que ela tenha uma reação mortis. E o doutor Tadeu disse, pelo amor de Deus, ela já está morrendo. Ela não tem nenhuma possibilidade. Dê-me uma possibilidade, 1 milhão. Mas cuide da minha neta. Aplique-lhe a vacina. Eu suplico. Então firme esse documento, autorizando-me. Chamou o enfermeiro e disse, leve-a para a piscina de água morna. Prepare-a. Bárbara foi chorando com dores. Daí a minutos, o enfermeiro chegou à porta entre a sala do médico e a de terapia e disse, estamos prontos. Ele então empurrou a mesa. A mesa tinha 4 rodinhas. Empurrou-a, levantou-se e quando ele saiu por detrás da mesa, o doutor Tadeu teve um choque, porque ele usava uma bota ortopédica no pé direito. Havia uma diferença de alguns centímetros. Ele manquejava. Então o doutor Tadeu olhou e lembrou-se. Então ele olhou para o doutor Tadeu e percebeu o semblante do médico surpreso e disse, é a minha bota. Foi algum acidente? Não, é genético. Imagine o colega que eu sou o 7º filho de uma imigrante alemã. Quando eu fui concebido, papai exigiu que mamãe abortasse. E ela disse que não. Mas não podemos manter 9 bocas, disse ele. Deus dará, respondeu mamãe. E para eu nascer, mamãe estava tão debilitada que por pouco eu não morri. Então mandaram do hospital da UCLA um médico notável. E esse médico era tão hábil que fez um tratamento quase cirúrgico. E eu nasci perfeito, bem, com esse pequeno problema no pé. E ele então, não desejando receber o agradecimento de mamãe, que estava quase desmaiada porque dormia, ele se foi. Mas quando mamãe acordou, que me viu e que viu o problemazinho do meu pé, ela começou a me chamar Pezinho. E desde aí eu já fiquei com o apelido, Pezinho para lá, Pezinho para cá. As crianças me chamavam Coxo. Eu era coxo mesmo, não podia fazer nada. Então foi passando o tempo, mas antes de eu crescer, mamãe ficou curiosa, quem teria sido aquele médico que salvou a minha vida? Ela era uma mulher audaciosa, foi ao hospital da universidade, foi exatamente ao setor de ética e pediu à enfermeira que queria ver o prontuário para saber que havia sido médico que houvera salvo minha vida. E a enfermeira disse, senhora, as leis não permitem, esse é um segredo ético. E ela disse, segredo ético na boca de mulher,
Quem já viu mulher guardar segredo ético? Eu desejo saber o nome do médico. Ele disse, mas eu não posso dar. Pode. Pegue o processo ali, bote aqui em cima do balcão e saia. Pronto, você não é culpada de nada. Mas eu irei atender a minha necessidade. A enfermeira disse, nossa. Foi lá, pegou o prontuário, jogou e foi beber água. Quando ela voltou, não encontrou mais mamãe. Como as mulheres não são curiosas, mamãe não sabendo ler inglês, mesmo assim ela viu o nome do médico e colocou meu nome, o nome do médico. Mas é um nome tão honroso que eu prefiro ser chamado Dr. Coxo, porque aqui na minha clínica todo mundo é aleijado. Então ninguém pode rir do outro, só pode dizer ele é pior do que eu, esse é melhor do que eu, mas todo mundo é aleijado, inclusive o médico. O doutor Tadeu Merlin voltou aquela tarde, noite de tempestade, e perguntou assim, mas como é exatamente o seu nome? Meu nome é um nome muito complicado. T.J. Müller. Tadeu Johann Müller. Então, doutor Tadeu, eu digo, meu Deus, é bem melhor ser coxo do que cego. O doutor Tadeu não entendeu nada, mas o que é que isso quer dizer? Nada. Pelo amor de Deus, entre. Eu era cego e não sabia, mas que bom que naquela tarde eu enxerguei. O doutor Tadeu entrou, aplicou a injeção experimental, deu o primeiro choque térmico em Bárbara, um banho quente, de imediato um banho frio, outro banho quente, marcou para outro dia. 2 semanas depois, Bárbara estava radicalmente curada. Isto porque, naquela noite tempestuosa de há mais de 35 anos, o jovem Tadeu Merlin resolveu, na condição de terapeuta do amor, dar chance àquela criança paralítica que, algumas dezenas de anos mais tarde, salvaria sua neta de uma virose perversa que desapareceu da medicina. E até hoje, graças ao doutor Tadeu Johann Müller, essa virose desapareceu dos anais médicos que atormentavam tanto a vida infantil. Porque a felicidade é dar, e a maior felicidade é dar-se. Quando nós damos, oferecemos o que temos e que às vezes não nos faz falta. E quando nós nos damos, oferecemos a própria vida, que é a razão do existir. A terapêutica do amor preconizada por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade, na opinião notável da doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, que tem a coragem de colocar em um livro monumental, Jesus, psicoterapeuta. Ela diz que ele é tão notável que todo psicoterapeuta necessita de informações para os paralelismos e os símbolos através dos sonhos. Mas Jesus olha o paciente, penetra-lhe no abismo do ser, conhece-lhe a causalidade do sofrimento e erradica. Mas nem todos os pacientes são de atendidos, porque alguns deles já terminaram a história kármica e alguns outros fizeram-se voluntários. Quem de nós espírita não se recorda daquele cego de nascença, a quem os espíritos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque se acreditava que pagava o filho pelo pai, o neto pelo avô, o neto pelo avô sim, como está no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Diante de mim não tereis outros deuses, nem do que está nos céus, nem do que está nas águas ou abaixo da terra. Porque eu sou Deus generoso, que perdoa até a 100ª geração, e sou rigoroso, que castiga a partir da 3ª geração. É que vale dizer
que aquele que erra será castigado ou será reabilitado a partir da terceira geração. Ele é a primeira, seu filho é a segunda, e a terceira é ele de volta. O neto é o próprio avô reencarnado, para poder resgatar, porque é óbvio que ele não pode ser seu filho, ele próprio. Então, aí está a colocação de que aquele homem não havia pecado, nem ele, nem os seus antepassados, mas porque ele estava cego, era voluntário. Ele desejava demonstrar o poder de Cristo sem violar as leis. Jesus não poderia libertar um endividado, porque ia contra a lei de justiça, embora ele estivesse praticando a lei de misericórdia. E por isso ele diz ao paralítico: passa-lhe barro, lama nos olhos e manda lavá-lo na piscina de Siloé. E ele recupera a vista. Então Jesus é esse psicoterapeuta que penetra na criatura e restabelece-a do seu passado culposo, dando-lhe uma nova chance. Não nos liberta do delito, do erro, mas nos dá os meios para que nos reabilitemos. Isso se chama misericórdia. Então, aquele que pagou pelas nossas culpas, aquele que foi crucificado para nos libertar, é mitologia. É um arquétipo da nossa herança dos deuses, que desejamos transferir a dor para outro, que não queremos ter a responsabilidade de ressarcir, como muito bem disse o nosso querido Godinho antes. No Código Penal da Vida Futura, incerto do capítulo 7, Deus, céu e inferno, Allan Kardec diz mais ou menos nessas palavras: todos nós erramos, e todos nós temos a oportunidade de nos reabilitarmos. O primeiro passo da reabilitação é o arrependimento, mas arrependimento não paga dívidas, mas ele é o primeiro a nos dar os recursos para nos reabilitarmos das dívidas. E ao nos arrependermos, damos o segundo passo, expiamos, passamos a sofrer o efeito do mal que fizemos. Qual é a pessoa sensata, honorável, que depois de se haver equivocado, não vai experimentar esse arrependimento de ver o outro sofrer por sua causa? Então, ao vê-lo sofrer, sofre também. Eu não deveria tê-lo feito, estava magoado, era uma situação deplorável, eu arrependo-me e padeço, mas isso não basta, é necessário reabilitar-se, ressarcir, ajudar. E se aquele a quem eu ofendi não aceita a minha ajuda, o problema é dele, o meu problema é ajudá-lo, é levar a mão generosa até ele, de estender-lhe o gesto de caridade, pedir-lhe desculpas. É esse o processo do resgate do erro, do arrependimento, da expiação e, acima de tudo, do ressarcimento. Por isso que o céu e o inferno é chamado a justiça divina à luz do Espiritismo. São as experiências de consolo, de comiseração, de ajuda, de caridade, de bondade. Nas páginas que se seguem ao Código Penal, Allan Kardec nos oferece o material probante dessa divina justiça e dessa terapêutica aos espíritos desencarnados, através da Viúva Fouillon. Quem não se comove com a leitura da Viúva Fouillon, aquela viúva que era artista de joias e fazia pinturas, miniaturas em joias? Quem não se compadecerá do homem guilhotinado, que, evocado por Kardec, conta as suas aflições, da menina padecente de males, que até os 12 anos a atormentam, e que ela resiste com uma coragem estoica? Quem não terá lágrimas de ver o suicida da ponte de la Samaritaine? Quem não terá alma confrangida de ver o criminoso, depois de guilhotinado, narrar a sua desdita no além-túmulo? O céu e o inferno traz-nos a trajetória dos infernos individuais, dos céus individuais e não geográficos,
que o Papa João Paulo II, na década de 90 para 2000, na Catedral de São Pedro, diante de 30 mil pessoas, vaticinou: o céu e o inferno estão na consciência humana. Palavras kardecianas. Este inferno da culpa, do traidor, ninguém sabe, mas ele sabe. Daí ele faz a culpa e reencarna em um processo tremendo conflitivo, em um processo de timidez, em um processo de complexo de inferioridade, em um transtorno do pânico, que o leva na direção da depressão bipolar, até o momento em que, tendo o surto, corre o risco de um suicídio, reencarnação de culpa. Então, o céu está na consciência. Há um apólogo muito curioso, de natureza japonesa, um velho samurai, depois de aposentado, tornou-se um sábio, e um jovem samurai, que havia conquistado o lugar do mais hábil, foi procurar um dia, e diante do insigne mestre, ele sacou da sua arma preferida, a espada recurvada, e disse: Senhor, eu desejo que me explique o que é o céu e o que é o inferno. Onde está um? Onde está outro? E o velho samurai olhou fixamente e disse: para que um jovem assassino, um jovem que aprendeu artes marciais para matar, para que um jovem quer saber onde está o inferno? O samurai jovem ficou pálido, ergueu a espada e disse: cala-te, velho, ou te deceparei a cabeça. O samurai sorriu e disse: aí está o inferno. Ele embaiou a espada e disse: perdoe-me, mestre, aí está o céu. O céu é um estado de consciência e o inferno é um estado de consciência. O Espiritismo veio dar-nos a mais notável terapêutica para aqueles que o adotamos. Errar, todos nós erramos. Jesus Cristo é a única exceção. Mas nós temos o direito de nos reabilitarmos. Eu era muito jovem, tudo na minha vida eu era muito jovem, o que não faz muito tempo. E então eu estava subindo uma escada, tropecei e caí. Caí e lamentei, porque me arranhei um pouco e digo: nossa, que queda feia, poderia ter derrapado na escada, na passadeira. Então apareceu meu espírito Sheila e disse: somente cai quem anda, Divaldo. Se alguém te disser eu jamais caí, diga porque é paralítico, nunca saiu do lugar. Então, como tu andas, tu cais. Já que caíste numa escada, sê sábio, põe o pé no degrau à frente e terás avançado. Ninguém consegue uma marcha até o fim sem algumas quedas pelo caminho que lhe ensinam a ter mais resistência. A partir de então, toda vez que eu tenho uma queda, eu procuro o degrau mais elevado. Até um dia que eu tive uma queda num banheiro, imagine, em um banheiro, eu me estava preparando, cantando, imaginem a voz, e estava alegre, preparando para a palestra, quando escorreguei no sabonete. Não era sabonete P, que é muito bom, deveria ser um outro sabonete qualquer. Sim, vale quanto pesa, era desse tamanho. Então eu estava muito ensaboado, escorreguei, e foi aquela queda desastrosa. Então eu gritei: meu Deus, queda mata velho. E eu não era velho, tinha só 80 anos. Então eu achei aquilo uma estupidez, que morte insignificante. Então eu fiquei na posição, porque podia ter alguma coisa quebrada, mas devagar eu tirei a perna, que eu caí numa postura de contorcionista, a cabeça entre as pernas entre os braços, uma coisa estética. Aí eu tirei uma perna, sacudi para lá, ela reagiu bem. Eu tirei outra perna, aí eu dei uma risada. Tirei a cabeça do lugar, balancei, nada com a coluna. Tirei o braço, tirei outro braço, respirei, fiquei em pé. E eu digo: ai meu Deus, pode ter quebrado o baço, ter tido hemorragia interna. Aí comecei
a sugar, nada. Aí eu sacudi um pouco. Quando eu vi que não tinha quebrado nada, dancei um funk. Era a única forma. Mas por que eu dancei um funk? Porque para dançar funk não precisa saber nada, é só chutar para lá e para cá. E aí eu não tive oportunidade de pisar no outro degrau. Eu aí dei uma recuada e disse para a espuma: vá de reto, Satanás. Terminei o banho às pressas, a toalha me ajudou na limpeza, e sempre que eu passava no banheiro, vá de rétaro. E fiquei 6 meses sem tomar banho, como era natural. Então Jesus é esse psicoterapeuta que os espíritas e a humanidade um dia disporá, e nós já temos ao nosso alcance. Erramos, pedimos desculpa. Alguém errou, nós desculpamos. Pode haver melhor terapêutica, porque está elucidado pelos notáveis psicoterapeutas de Harvard, como os doutores Stewart e Wolff. Quando nós guardamos ressentimentos, produzimos elétrons. Quando nós amamos, produzimos fótons. É uma questão orgânica. Quando nós amamos, nós temos saúde, nós temos alegria, porque doença não é sinal de falta de saúde. A Organização Mundial de Saúde elucida que saúde não é falta de doença. Eu talvez esteja aqui com um câncer, com uma problemática cardiológica, só que ainda não me atingiu a organização sensível dos nervos, e eu não sinto nada, mas eu estou doente. Ser doente é que é perigoso. Daquelas pessoas que estão sempre com doenças. A cara já é um produto de óleo de rícino. A gente olha para aquele rosto, para como vai? Mal. Meu Deus, eu não pergunto. Quando eu vejo aquela cara de purgativo, eu digo assim: olá, está melhorzinho, não é? Porque a pessoa se anima. Então, que é saúde? É um certo bem-estar psicológico, harmonia fisiológica, equilíbrio psíquico e bem-estar espiritual. Até que, enfim, este bem-estar espiritual foi colocado tecnicamente na definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. E a Academia de Psiquiatria dos Estados Unidos estabeleceu que transe já não é patológico. E hoje a ciência psiquiátrica da Organização Mundial de Saúde considera o transe como digno de uma experimentação. Então os médios já não somos psicopatas. Que beleza, tiramos a pata do nosso psico. Nós agora somos paranormais, graças a essa doutrina libertadora, que trabalha em favor da nossa saúde integral, que colabora em favor da nossa vida, e que acima de tudo diz: avance, não estacione porque é perda de tempo, não olhe para trás porque não resolve o problema. Chico Xavier disse uma frase linda, que eu vou repetir, não exatamente como foi anunciada. Como não podemos voltar para trás e desmanchar o que fizemos, podemos avançar e construir um outro futuro. Nós somos seres do futuro, pertencemos à geração do amanhã, que nos demos as mãos, que cantemos o hino da solidariedade e sintamos a honra imerecida de sermos filhos de Deus, convidados ao crepúsculo, quando as primeiras estrelas derramam a sua claridade sublime sobre a terra, e as vozes se levantam para dizer: Cristo vive. Esta é a hora da renovação do mundo. Demos a nossa colaboração, por menor que seja, um riso a quem sofre, um aperto de mão, um abraço fraterno, uma desculpa a quem se equivocou. Que sejamos nós aqueles que deixaremos pegadas luminosas na terra, para que todos quantos venham atrás de nós possam dizer: por aqui passou um anjo.
porque deixou setas luminosas apontando o porto de segurança. Dia virá em que nós diremos: Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez, já que eu não poderei ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a alegria, dando-lhe àquele que padece na solidão. Eu desejaria ser um trigal para atender a fome do mundo com a dádiva do pão. Mas na minha insignificância, como não vou lograr, eu te quero rogar para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão. Ó Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, para homenagear a tua grandeza. Mas com certeza eu não conseguirei, então eu te rogarei para ser uma pedra no chão, pavimentando a via por onde segue a multidão. Eu gostaria de ser uma escada para fazer ascender o progresso da terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder, deixa-me rogar para ser o primeiro degrau. Eu desejaria ser uma floresta para multiplicar-me no pomar e oferecer bênçãos, mas não vou conseguir. Deixa-me ser uma árvore isolada, e se eu não lograr, permita-me ficar-me à sombra, para quando passar alguém pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, aonde vais, amigo? E se ele perguntar quem és tu, eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, e lado a lado eu possa cantar. Senhor, eu desejaria ser esteta, poeta, orador, divulgador, cantor da tua beleza, porém me faltam o estro, a magia, a beleza, a poesia, e como nada sou, deixa-me dizer que obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, obrigado, Senhor.